começar a colher os frutos dessa amizade espiritual e material. Não apenas na vida material, como principalmente na nossa vida interior, na nossa vida espiritual. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui novamente, estudando o Evangelho. Meu nome é Jane Santos, eu venho do Rio, trabalhadora da doutrina espírita já há mais de 30 anos, nasci num berço espírita, mas somente depois de algumas quedas é que a gente resolve ficar de pé, né? E eu voltei à doutrina espírita e, graças a Deus, até hoje eu tenho tido a oportunidade de estar no movimento espírita, na divulgação da doutrina e do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho que está aqui em João, e para a gente não cometer o risco de se perder no meio do caminho, a passagem está em João, no capítulo 11, versículos de 38 a 44. E aí, Jesus diz o seguinte: é a passagem da ressurreição de Lázaro. Nós não vamos ler toda a passagem porque é muito grande, mas nós vamos nos ater ao mais importante que nós separamos para conversarmos essa noite. Mais importante para essa manhã, porque toda a passagem é muito importante. É de fundamental importância para que a gente possa compreender os feitos de Jesus, os acontecimentos da vida dele, quem realmente é Jesus e o que ele veio, trazer para nós, como na mensagem de Emmanuel. Veio nos ensinar, e veio nos ensinar com exemplos que até pode parecer para nós impossível de chegar aonde ele chegou, mas ele diz que sim, nós vamos chegar lá. Então ele diz o seguinte, no capítulo 11, versículo de 38 a 44. Jesus, então, agitando-se novamente, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta e uma pedra estava posta sobre ela. Jesus diz: tirai a pedra. Marta, a irmã do que estava morto, diz a ele: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Jesus lhe diz: não te disses que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ao dizer estas coisas, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em sudário. Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. Se a gente for observar essa passagem de uma forma muito superficial, a gente vai ter ali apenas Jesus em mais um de seus feitos milagrosos. Vai até Lázaro e ressuscita Lázaro, que já estava morto, ou supostamente morto, há 4 dias. E por que nós estamos dizendo supostamente morto? Porque em Hebreus, o Paulo vai dizer que ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Essa é uma lei divina. E a gente sabe que isso é fato. Todos nós só temos o direito de morrer uma vez. A gente pode reencarnar, mas morrer a gente só pode uma única vez. Então, se Lázaro estivesse realmente morto, Jesus estaria contrariando uma lei de Deus. E a gente sabe que o tempo inteiro
gente já começa a pensar por aí. Não que Jesus não tivesse o poder de trazer de volta a vida, mas o poder dele se manifestava muito mais na questão de ser aquele que faz a vontade do Pai, como ele sempre dizia, do que realmente contrariar uma lei divina. Então, antes da gente entrar no estudo propriamente dito, eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco na questão da palavra milagre. Tudo que a gente não explica humanamente, a gente tende a encontrar algum meio de, pelo menos, dar uma compreensão para a coisa. E com esse fato e todos os fatos que Jesus procedeu aqui na Terra, não foi diferente. Humanamente, seria impossível, como até hoje, se nós apenas buscarmos o nosso entendimento, é impossível a gente explicar como Jesus pegou a orelha do soldado e colou no lugar. É impossível a gente explicar como Jesus fez um cego de nascença voltar ou começar a enxergar. É impossível a gente imaginar um leproso todo cheio de chagas, com pedaços do seu corpo caindo já, desprendendo-se, e Jesus tocando nele, curá-lo. É quase impossível a gente entender que Jesus, estando num local, alguém pedira, como um soldado, vai até minha casa e cure a minha filha, ou o outro pediu para que ele curasse o soldado, mesmo que ele não fosse nem lá de onde ele estivesse, ele poderia fazer a cura. Então nós não explicamos, mas a nossa ânsia é de tentar entender. Então, de que forma a gente entende? A gente entende que Jesus é aquele ser supremo que parece estar muito longe de nós e que fazia toda aquela situação acontecer de uma forma milagrosa. Coisas que eram espetaculares. Mas no dicionário a gente vai entender que milagre não é somente essa questão. Milagre, propriamente dito, ele é entendido como um feito extraordinário que vai contra a lei da natureza. E então a gente já tem que começar a pensar. Por quê? No Livro dos Espíritos, primeira pergunta, Kardec faz aos Espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque se ele perguntasse quem é Deus, daria a impressão de que Deus seria uma personalidade. E Deus não é uma personalidade. Deus é um ser. Deus é o Criador e criado. Ele é aquele, como os Espíritos dizem, a inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. Esse Criador do universo, vamos imaginar que se Deus criasse uma lei para depois ser derrogada, a Terra não estaria mais aqui. Porque olha que coisa interessante. A gente olha pelo telescópio e vê planetas soltinhos no ar. A gente vê a Lua. Quem já saiu da Terra e olha para a Terra, vê aquela bola linda, azulada, solta no ar. Como é que eles ficam assim, soltos, sem caírem, sem desprenderem-se uns dos outros? O sistema solar com aqueles planetas todos ao redor do Sol. O Sol que fica paradinho enquanto os sistemas vão se movimentando em torno dele. Se esse Criador, que criou tudo isso e todas as leis que fazem com que essas coisas fiquem onde estão, sem que o homem precise mexer em nada, porque onde o homem põe o dedo, muitas vezes ele até escangalha, será que ele criaria uma lei para depois derrogá-la? Então, quando a gente lê que milagre, propriamente dito, como significado, é um feito extraordinário que vai contra a lei divina, a gente começa a pensar que talvez não seja tão contrária à lei assim. Será que não existe alguma coisa que explique aquilo? Como o ventilador, ele
consegue hoje até explicar como isso acontece, mas não é porque a gente não vê que ela não exista, não é? Isso, Kardec fez essa pergunta aos espíritos e ele respondeu quem é esse ser superior. Mas a gente vai lá em Números, no Velho Testamento, onde Moisés, que viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo, ele também sabia disso. Então ele diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, eu vou até fazer a leitura, que é para a gente não se perder no meio do caminho. Ele vai dizer aqui, em Números, no capítulo 23, versículo 19, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo falado, não realizará? Então Moisés já sabia que esse Deus, ele não era homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependesse. Então a lei que ele instituiu, ele não vai derrogar. Então, de fato, a gente chega à conclusão de que milagre propriamente dito, como algo que venha contrariar a lei de Deus, não existe. O que existe é algum fato que está tudo explicado, e a doutrina espírita nos explica muito bem, que alguém que conheça, sabendo manipular o fluido cósmico universal, que é a energia, é o fluido divino, é o hálito divino, que criou todas as coisas e todos os seres, alguém que saiba manipular esse fluido, consegue trabalhar. Então Lázaro poderia estar passando naquele momento por um estado de catalepsia, e Jesus, com o conhecimento que ele tinha das leis naturais, ele trouxe Lázaro de volta. Então, meus irmãos, o nosso tempo não é grande para que a gente possa se aprofundar muito, mas tendo esse primeiro conhecimento, a gente vai lá no estudo propriamente do Lázaro e Jesus, após entendermos que Jesus nos ensina que tudo que ele fez, nós poderíamos fazer e muito mais ainda. Então, nas reencarnações, indo e vindo, no meio desse caminho, a gente vai aprendendo a trabalhar tudo isso que Deus nos concede, e Jesus veio e ensinou isso como a mensagem do Emmanuel. E dentro desse crescimento, até que a gente consiga chegar, alcançar o patamar de Jesus, a gente vai para o mundo espiritual, volta para a terra, volta para o mundo espiritual, até que um dia a gente consiga, então, fazer a mesma coisa que Jesus fez com o Lázaro. E a gente vai chegar lá, gente, não duvide disso, porque Jesus, ele é aquele que veio para nos ensinar, e esse foi o grande ensinamento que ele nos deixou. Então lá, quando o Lázaro estava dentro da tumba, e Jesus chega lá para falar com ele, Jesus, ele deixa ali, nesse ensinamento, 3 ordenanças. A primeira diz o quê? Tirai a pedra, porque ali tinha um monte de judeu que gostava de Lázaro e estava triste pela morte de Lázaro. Jesus disse, tirai a pedra. Pô, mas Jesus não ia ressuscitar Lázaro? Será que ele não podia tirar a pedra com o poder que ele tinha? Podia. E o primeiro ensinamento fica aí. Nós não devemos colocar nas mãos de Deus e de Jesus as tarefas que são nossas. Nós precisamos entender o que é a nossa parte. Não é ficarmos sentados, orando e pedindo a Deus que possa resolver os nossos problemas. É antes pedir a Deus a ajuda para que a gente consiga fazer a nossa parte. É uma resignação ativa, é um movimento para conosco próprio. E o Aniceto, ele vai dizer, nos Mensageiros, que, de André Luiz, né, psicografia do Chico, ele vai dizer que durante o dia, nós, homens,
temos que estar a braços com as nossas experiências, como uma criança que vai para a escola, faz o dever e quando chega no dia seguinte, o professor vai lá corrigir o que ele fez. Então, durante o dia, nós encarnados temos que dar conta do nosso proceder, da nossa vida como encarnado. E quando a gente dorme, os espíritos amigos nos ajudam a corrigir essas tarefas que podem não ter sido tão boas assim. É a primeira ordenança. Tirai a pedra. Faça a sua parte. A segunda ordenança é: Lázaro, venha para fora. Ele também não podia fazer com que Lázaro viesse flutuando? Podia, porque ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas. E nada disso é utópico. Todas essas coisas são reais e verdadeiras. Ele diz a Lázaro: vem para fora. Aí, meus irmãos, entra o ponto fundamental desse ensinamento de Jesus. É o uso do nosso livre-arbítrio, porque nem Deus interfere nele. O que acontece é que nós temos um livre-arbítrio que ele é limitado. Chega um momento que a gente perde o direito de escolher e aí é compulsória a situação da vida, das experiências. Então, naquele momento, Lázaro, utilizando do livre-arbítrio, atendeu a Jesus, porque Jesus gritou do lado de fora, diz a passagem, e Lázaro saiu. Como Lázaro saiu? Lázaro, a princípio, estava morto, saiu com as mãos atadas, com os pés enfaixados, saiu com um sudário no rosto e estava cheirando mal, porque Lázaro também tinha lepra, por isso ele cheirava mal. Então, meus irmãos, saindo, ele não quis saber quem estava do lado de fora e se quem estava do lado de fora ia julgar como ele estava. Ele ouviu a palavra de Jesus. Quantas vezes Jesus tem chamado por nós? Quantas vezes Jesus tem gritado: Jane, saia do sepulcro. Você não está morta. Porque aos olhos humanos, muitas vezes a gente pode estar morto, mas aos olhos de Deus nós vamos estar vivos sempre. Haverá sempre uma segunda chance, uma terceira chance, até que nós consigamos chegar onde Jesus disse. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Enquanto a gente viver aqui na terra, mesmo que seja por 100 anos, jamais vamos conseguir alcançar essa perfeição relativa, é fato, porque a absoluta só a Deus pertence. Mas ele precisava de um parâmetro. E qual o maior parâmetro para que a gente entendesse que a gente precisava ser perfeito? Senão Deus, senão o Pai. A gente não consegue nem imaginar o que é Deus, que fará a perfeição dele. Mas a gente já imaginando, como diz uma mensagem, que pelas obras a gente conhece o autor, se a gente imaginar somente um corpo físico que se juntam duas gotinhas e dali vai sair um corpo físico depois de 9 meses, e esse corpo físico vai passar as experiências na Terra, e dentro desse corpo físico, trilhões de células se movimentam para que ele possa estar aqui, dando oportunidade para essa alma, que um dia vai sair deste corpo, se expresse, para que essa alma se expresse, a gente começa a ver a grandiosidade de Deus. É que a gente não consegue parar para ver a nossa própria vida física. Não precisa ir longe, basta olharmos para nós e a gente vai conseguir entender um pouquinho da grandiosidade de Deus. Então nós temos que ser perfeitos como perfeito é Deus. E aí, nesse momento, Lázaro sai. E Lázaro sai e Jesus diz o quê? A terceira ordenança: desatai-o e deixai-o ir. Entra aí o que para nós? Uma ordenança para que a gente seja solidário, para que a gente possa ser generoso e não ser aquele ser julgador. Porque a gente podia olhar para Lázaro e dizer: não vou nem chegar perto, está fedendo, todo amarrado, todo sujo, deixa que ele se vá e se vire. Mas Jesus deixa para nós uma ordenança: desatai-o, tirai a venda dos olhos dele.
desata a pessoa, a gente não deixa que ela se vá, porque ela já está tão sofrida, e além disso a gente ainda consegue fazê-la sofrer um pouco mais, e ao invés de ela sentir essa vontade de sair e de ir, ela sente vontade de ficar e entrar de novo no túmulo. Então, meus irmãos, no dia de hoje, nessa manhã de domingo, que Deus nos abençoou com uma passagem tão rica e que tem muitos outros ensinamentos que mais tarde, quem sabe, a gente possa voltar neles e ouvi-lo, né, de ouvir Jesus novamente por um outro prisma, por uma outra visão, e a gente possa compreender ainda mais tudo quanto Ele tem nos dito aqui. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a presença de vocês que se dispuseram a vir aqui, porque eu poderia estar aqui conversando comigo mesma, porque tudo quanto eu tenho tido oportunidade de estudar, de falar, é para mim em primeiro lugar, porque os meus ouvidos estão muito perto da minha boca e a primeira pessoa que ouve o que eu falo sou eu. Então eu preciso de estar nessa tarefa para que eu possa melhorar a minha condição, como vem acontecendo ao longo da minha vida. Mas eu agradeço porque eu tenho vocês para dividir com vocês esses ensinamentos que Jesus trouxe para mim. Eu quero agradecer imensamente a todos os dirigentes dessa casa, os amigos que me convidaram para estar aqui, presente aqui, fazendo esse trabalho, porque a primeira pessoa que ganha sou eu. E aqui tem muitos desencarnados que estão enfaixados, que estão com as vendas nos olhos, que não estão enxergando uma nova oportunidade. E eles vieram aqui para ouvir. E eu fico emocionada por isso, porque a gente conversa, a gente fala, mas a gente percebe a presença desses irmãos e registra. Isso que eu acho importante, a gente saber que a gente não está só. Então a nossa ajuda vai muito além da ajuda também dos encarnados, vai aos desencarnados. Então esses que aqui estão, eu desejo que eles se sintam abraçados e que nós possamos aqui, vibrando nessa mensagem, ajudá-los a entender que daqui a pouco eles estarão fora do sepulcro espiritual e voltarão à vida na matéria e vão ter as oportunidades de crescimento novamente. Então eu tenho somente que agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores dessa casa e a todos vocês que abriram seus braços e me acolheram nesse momento. São 8h30, eu me despeço aqui e aguardo imensamente já a próxima oportunidade, porque todas essas energias que vocês estão emanando aqui para mim chegaram e estão me fazendo muito feliz e estão me emocionando. Deus nos abençoe e nos ajude a, entendendo as palavras, né, e os ensinos de Cristo, começarmos ainda hoje a sair do nosso sepulcro espiritual e começarmos uma nova vida, ainda aqui nessa encarnação, como Paulo. Encarnou Saulo e desencarnou Paulo, como se tivesse morrido e renascido na própria vida. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão acontecer. Obrigada. Irmã, muito bem-vinda. Muito obrigada. Deus abençoe. Agora nós vamos, meus irmãos e irmãs, passarmos a fluidificação das águas. Eu passo. Convido aos médios passistas. André, por favor.